Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate com informações importantes sobre o setor contábil. No programa de hoje vamos discutir a nova contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade na área pública está passando por muitas mudanças e os profissionais precisam estar preparados. Para debater esse assunto conosco estão no estúdio Paulo Roberto Galvão, consultor tributário, mestre em ciências contábeis, professor da FECAP. Valmor Slonski, doutor em ciências contábeis e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E também Rosmarie dos Santos, contadora da área municipal de São Paulo e conselheira do CRC-SP. A contabilidade pública tem passado por avanços desde a lei da responsabilidade fiscal. Exato. A lei de responsabilidade fiscal, a lei 101/2000, ela veio aperfeiçoar a lei orçamentária, que é a lei 4.320, a lei em que o contador da área pública sempre se pautou. E a nova lei, na época, em 2000, ela tinha como foco a responsabilidade na gestão fiscal, visando garantir o planejamento e a transparência na gestão pública e visando prevenir riscos e a correção de desvios que afetavam o equilíbrio das contas públicas. Então, foi um grande avanço. Professor Valmor, quais são as diferenças entre a contabilidade pública e a privada? Existem diferenças? Não existe. Contabilidade, quando a gente pensa em contabilidade, nós temos que pensar que ela é única. Quando nos referimos à contabilidade aplicada ao setor privado, temos como padrão o padrão internacional e IFRS. Quando pensamos em contabilidade aplicada ao setor público, o Brasil adotou IPSAS, que, em linhas gerais, é o mesmo texto, no entanto, aplicado ao setor público. Quando a gente pensa em contabilidade governamental, é importante que a gente faça uma reflexão. Muitos pensam que se trata de outra matéria, disciplina diferente. A contabilidade do setor privado é uma, a contabilidade do setor público é outra. Não. Na contabilidade do setor privado, nós não levamos para dentro do livro diário o orçamento, porque é uma peça gerencial e porque está afeto aos sócios daquela empresa. No setor público, pela fé pública que tem o livro diário, nós introduzimos no registro contábil o orçamento, porque a qualquer momento a gente pode rever, voltar ao livro diário e ver como foi a execução desse orçamento. No que tange a contabilidade patrimonial, quando a gente pensa em ativo, passivo, patrimônio líquido e contas de resultado, nós estamos falando de contabilidade. Portanto, não há diferença. O que existe, sim, são profissionais especializados no setor privado, profissionais de contabilidade especializados no setor público e também no terceiro setor. Então, nós temos aplicações de contabilidade independente da área. Contabilidade é uma só e devemos estudá-la com profundidade. Agora, professor Paulo, a contabilidade pode ajudar muito no controle da gestão dos gastos públicos. Exatamente. Como foi abordado já pela conselheira Rosmarie, pelo professor Valmor, a contabilidade passa por um momento de transformação, deixando de ser apenas um elemento de controle financeiro e orçamentário, mas também uma ferramenta gerencial e de controle patrimonial. Dessa forma, a contabilidade ela passa a ser um instrumento importantíssimo no controle da gestão pública. Existe inclusive uma norma do CRC, uma norma, a NBCT 16.8, que trata do controle interno. E trata do controle interno como uma abrangência muito grande, onde o controle interno tem a prerrogativa de salvaguardar o patrimônio, com o apoio da contabilidade, dar conformidade aos registros contábeis e também estimular a obtenção de informações relevantes e oportunas. Ou seja, essa norma da contabilidade, ela transforma o controle interno num órgão
de governança corporativa da área pública e governamental. Até, né, Rosemarie, hoje existe uma atenção maior por parte do poder público, inclusive em avaliar os ativos. Perfeito, porque ele avaliando os seus ativos, seja em bens, móveis, imóveis, ele vai verificar a real situação do patrimônio e dar essa satisfação não só à sociedade, como também ajudar o gestor público a manter e a conduzir a sua gestão. Tem atualmente, com a nova contabilidade, a comissão que é instituída, inclusive, para avaliar esses bens móveis e imóveis, levando ao valor de mercado para ter a realidade na informação contábil. Valmor, qual a melhor forma para a avaliação dos bens? Bem, a contabilidade, no padrão internacional, espera que a gente evidencie na demonstração contábil, no balanço patrimonial, qual é o valor do seu ativo, quais são os passivos e o patrimônio líquido. Bem, desse modo, há muitos anos a contabilidade pública brasileira ela não prestou atenção em evidenciar os ativos. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem 17.500 quilômetros de vias públicas. Vejam, e tem um passivo de 50 bilhões de reais. Quando você olha para isso e vê, bem, tem um passivo e cadê o ativo? O ativo, 17.000 quilômetros, 17.500 quilômetros de rodovias, de vias públicas, que não estão no balanço. O padrão internacional diz para nós que os bens de infraestrutura devem ser avaliados a valor justo. Então, quando nós trouxermos para o balanço da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, certamente a dívida que o município de São Paulo tem será uma dívida pequena. Bem, a gente pensando em bens de infraestrutura, ruas, avenidas, praças, pontes, viadutos. Agora, quando a gente olha para os bens móveis, quantos prédios públicos tem o município de São Paulo? Quando a gente olha para os bens móveis, quantos veículos o município tem? Assim, a gente, com o padrão internacional, certamente nós teremos uma contabilidade que evidenciará qual é o patrimônio da sociedade. Avaliar a valor justo não é tarefa simples. Nós teremos certamente nos próximos 15 anos um trabalho árduo no serviço público brasileiro para que a gente venha trazer de fato qual é o valor dos ativos. É uma tarefa difícil que os profissionais da contabilidade pública brasileira certamente deverão se especializar, fazer cursos para que eles possam de fato entender, compreender e poder levar a melhor informação para as suas demonstrações contábeis. Tá certo, Paulo. Vamos falar um pouco sobre controles internos. É importante que o órgão público tenha esse controle? É não só importante, como é obrigatório, né? No aspecto legal, por exemplo, a Rose falou inicialmente aí, né, que antes das novas normas já se seguia a Lei 4.320, que é a lei orçamentária. Essa lei tem um capítulo específico, é o capítulo 2, artigos do 76 a 80, que já falam da obrigatoriedade do controle interno. Veja que essa lei é de 1964. Há 51 anos atrás, a lei já obrigava a existência do controle interno. Depois disso, em 1988, nós tivemos a nossa nova Constituição, que está em vigor até hoje. Ela traz também a obrigatoriedade, inclusive quais são as prerrogativas do controle interno. A Lei 8666, que cuida das questões da licitação, que é uma questão bastante delicada na gestão pública, ela também diz que é necessária a existência do controle interno e diz lá quais são as atribuições do controle em relação ao processo licitatório. A Constituição do Estado de São Paulo vem corroborando o que diz a Constituição Federal, e a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também mencionada pela Rose, ela diz da obrigatoriedade. E aí, ninguém tem. Essa é a realidade é diferente. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 2012, promulgou um comunicado, né, o comunicado SDG 32, cobrando a efetividade dos municípios em relação ao controle interno. Inclusive, alertando que, num futuro próximo, os municípios que não tiverem um controle interno
instalado de fato e de direito, podem ter as contas reprovadas. Então, só por tudo isso, né, além da lei de responsabilidade, da lei de transparência, lei de acesso à informação, lei anticorrupção, toda essa legislação indica que nós precisamos do controle interno. Mas, não obstante essa questão legal, nós temos também a questão gerencial, porque é atribuição do controle interno garantir o que? A eficiência, a efetividade, né, das ações do governo. Então, o gestor público que implanta um controle interno, ele tem ali uma ferramenta de apoio, né, para garantir a execução daquilo que foi planejado. Tá certo. Olha, vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco você acompanha mais informações sobre contabilidade aplicada ao setor público. Voltamos já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta. Professor Valmor, você poderia falar um pouco sobre os custos do setor público? Muito bem. A Lei 4.320 de 1964 ela já tratava de custos aplicados ao setor público. Falava em custos industriais. Veja, ela é de 17 de março de 64 e havia já, nesse momento, uma preocupação em medirmos o custo no setor público. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, ela enfatiza que todo o setor público deve manter sistemas de custos desde 2000. No entanto, a gente vê que até agora, não podemos dizer que nenhum, mas muito poucos são os municípios, os estados que estão desenvolvendo sistemas de custeamento. Custos é muito importante para a gestão pública. Nós, ao calcularmos os custos, nós saberemos qual é o custo do ensino, qual é o custo da saúde e o custo dos transportes. Desse modo, nós poderemos fazer um orçamento melhor. Um orçamento melhor sempre será um instrumento de gestão melhorado para o setor público. Quando a gente pensa em custos, nós temos que pensar que a contabilidade pública brasileira, ela sempre se pautou pelo orçamento. Quando a gente olha custos, nós estamos olhando outra coisa. Quanto que a gente gasta com pessoal, com material, com serviços e um item importante, qual é a depreciação dos bens que compõem aquele serviço. Vejam, nós pensamos que devemos avaliar os ativos a valor justo. Ao fazermos isso, nós teremos toda uma condição de medirmos também qual é a depreciação desses bens que comporão o custo dos serviços públicos. Essa nova abordagem dada pela Lei 4.320, que vem de lá, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga, então, entidades a calcular o custo, ela certamente, quando implementada, trará grandes benefícios para a administração pública. Esse é um campo muito interessante para os contadores. Os contadores que se especializarem em contabilidade de custos do setor público certamente terão um espaço de trabalho muito significativo doravante. Ô Paulo, a gente no bloco anterior falou um pouco sobre o controle interno. Como é que, por exemplo, esse controle pode monitorar as promessas de campanha? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque nós estamos dizendo que o controle interno, assim como a contabilidade, são instrumentos de apoio à gestão. Quando nós falamos em gestão, seja na área pública ou na privada, nós estamos falando em planejamento, execução e controle. Essa tríade forma a gestão em qualquer setor, né? Acontece o seguinte, que na área governamental, o planejamento ele começa antes do candidato tomar posse, antes de ser eleito. Quando que nasce o planejamento governamental? No plano de governo. Quando nós votamos num candidato a prefeito, a governador, a presidente, na verdade nós estamos votando no seu plano de governo. Aquelas promessas de campanha são registradas na Justiça Eleitoral e ele assume um compromisso com a sociedade em cumprir. Então essa é a primeira premissa, o plano de governo. Existem outras premissas na gestão pública, que são os princípios da administração pública. Nós temos o princípio da legalidade, né? Tudo tem que ser feito de acordo com a lei. Nós temos o princípio da eficiência,
né, que está relacionada aos processos, né, eu tenho eficiência, eu falo em processo, eficácia, que é resultado, efetividade, que é cumprir aquilo que foi prometido, né? Nós temos o princípio da transparência, que é diferente da publicidade. Muitas prefeituras, muitos órgãos públicos dizem que estão cumprindo a lei de transparência, mas na verdade estão só dando publicidade aos atos, que a transparência vai além. Nós podemos depois, em outro momento, abordar um pouquinho mais essa questão. Mas, então, o papel do controle interno, na verdade, é garantir que aquilo que foi programado, planejado, prometido, se transforme em peças orçamentárias, que são obrigatórias, né? É o plano plurianual, que é um planejamento estratégico para 4 anos, né? A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Né? Então, o controle interno é responsável por verificar se aquilo que constava no plano foi contemplado no PPA e vem sendo aplicado ano a ano pela LDO e pela Lei de Orçamento. Então, essa é a lógica do controle interno, garantindo a efetividade daquilo que foi prometido. Valmor, é possível, então, evidenciar a eficiência da gestão pública? É sim. Veja, em 1996 eu defendi uma dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo e que teve como título a mensuração do resultado econômico em entidades públicas. Saí pelo país, do Iapoque ao Chuí, literalmente, fiz palestras pelo país inteiro mostrando essa nova abordagem, onde a gente, depois de ter calculado os custos no serviço público, nós deveríamos então medir a receita econômica. O que é isso? Vejam, no serviço público nós registramos receita, aquele imposto recebido, como receita tributária. Mas quando a gente olha para a contabilidade, a gente tem aí um problema que a teoria da contabilidade nos ajuda a enxergar. Receita para uma entidade é o produto da mensuração do valor de troca. Desse modo, quando a gente pensa em eficiência, nós temos que pensar qual é a receita econômica produzida pelo serviço público. Para exemplificar, nós contratamos uma professora para o ensino fundamental e pagamos R$1.000 de salário. Essa é a média salarial de uma professora de ensino fundamental. E ela ensina 30 crianças. Considerando que o custo de oportunidade que um pai teria para matricular um filho, quanto ele teria que pagar no mercado se não tivesse o serviço público? Vamos usar um valor muito baixo de R$100. Então, se ela ensina 30 crianças, quanto vale para a sociedade? Vale o que o pai deixou de pagar. Então, esse serviço que a gente paga R$1.000 para a professora é custo. Ele vale R$3.000 no mercado. 30 vezes 100. Então, quando você olha para a receita econômica produzida pelo serviço público e compara com os custos, você mede a eficiência. Veja, a demonstração do resultado econômico que criei em 96, na minha dissertação de mestrado, hoje é o anexo 20 da Lei 4.320, que orienta que o contador, ao calcular os custos no serviço público, ele afira também qual é a receita econômica. Se não tivesse o serviço público, quanto que a sociedade pagaria? Então, é muito importante que a gente olhe para o serviço público como um ente produtor de valor. Nós olhamos o serviço público até hoje olhando quanto gastamos com a saúde, quanto gastamos com a educação, quando a gente deveria olhar para o valor produzido. Essa é a boa nova. A gente olhar para o setor público e observar que o setor público produz valor para a sociedade. Certa vez, fiz uma palestra aqui em São Paulo, num evento da Secretaria de Fazenda de São Paulo, onde o secretário de Planejamento, o então professor André Franco Montoro, ele comentou que mediram a preços de mercado os serviços de 2 secretarias de 1998. O Estado havia arrecadado 28 bilhões e gasto esse valor em 15 secretarias. Mediram o resultado, a receita econômica de 2 secretarias, de saúde e educação. Essas 2 secretarias devolveram para a sociedade paulista
56 bilhões em serviços. Então, nós estamos ainda muito longe de evidenciar a eficiência no setor público. Nós mostramos quanto a gente arrecada e de que modo gastamos. E a gente faz isso de maneira muito completa. A Lei 4.320 é boa, nós temos todo um aparato para mostrar o que arrecadamos e de que modo gastamos. Se não gastamos tudo, ativamos, temos lá no nosso ativo. Mas a gente deveria dar um passo, um salto de qualidade e mostrar a eficiência. Por que eficiência e não eficácia? O lucro na empresa é eficácia. No setor público, a gente deveria dizer que esse ganho é uma mensuração de eficiência. Eu produzi uma receita econômica de 3 a um custo de 1.000, portanto, eu produzi um lucro econômico de 2.000. Isso mostra eficiência. Agora, o que seria eficácia, nesse caso da professora que ensinou 30 crianças? Se de fato as crianças foram alfabetizadas, né? Então, eficiência é possível ser mensurada sim no setor público. Nós temos que medir os custos e comparar os custos ao valor do serviço, até para que a sociedade perceba que o Estado é um ente produtor de valor. A sociedade ainda trava uma velha guerra milenar que diz, eu não pago imposto porque o Estado não me entrega nada. Não, esse é um problema do contador. Nós temos que mostrar para a sociedade que o Estado produz serviços e esses serviços, mensurados a valor de mercado, certamente trarão para nós um lucro econômico. E esse lucro é a evidenciação da eficiência no setor público. Rosmarri, o profissional está preparado para as mudanças da contabilidade? O profissional, ele terá que enfrentar algumas dificuldades, porque ele tinha uma cultura quando ele registrava, né, tudo que ocorria orçamentariamente, e hoje ele tem que ter uma nova visão. É um aprendizado, embora o contador seja lá onde ele estiver, ele está sempre aprendendo. Mas é um aprendizado onde que ele faça com que aqueles registros, aquelas informações cheguem à sociedade, como o professor falou, de forma que ela veja a evidência do trabalho da gestão pública. E a gestão, o gestor público também vai ter que ter outra visão e valorizar esse profissional da contabilidade, ao proporcionar a ele ferramentas para que ele possa atuar. Ou seja, através de tantos cursos que nós temos aí de extensão universitária, pelo Brasil afora, essa pós-graduação em contabilidade pública. Então, nós temos que nos aperfeiçoar. Paulo, o controle interno é uma grande oportunidade para o profissional da contabilidade. Sem dúvida alguma, porque o controle interno ele deve ser observado pelo órgão público como um sistema, não como um departamento ou como uma pessoa, como acontece em algumas prefeituras, em alguns órgãos públicos. E esse departamento ele tem uma característica, que ele deve atuar de forma detectiva, preventiva e corretiva. E essas características são próprias do contador, né? A questão da auditoria de procedimentos, né? Da evidenciação, como muito bem falou o professor Valmor. Então, o profissional da contabilidade hoje, com essa obrigatoriedade do controle interno, ele encontra hoje um novo nicho de atuação, seja como controlador, como membro do controle interno, como contador, contador geral ou auditor. Bom, eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Sucesso, voltem sempre. O programa de hoje termina aqui. E lembre-se, fique por dentro do que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP. Curta também a nossa página no Facebook CRC-SP Oficial. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.